Existe o cara que cria histórias de casamento e o cara que conta histórias de casamento. Saber dirigir bem as pessoas, ou seja, se conectar com elas, esse é o grande tendão de Aquiles dos fotógrafos de pessoas do Brasil. Meu nome é Robson Kunz, eu sou fotógrafo há 13 anos mais ou menos. Estou nessa jornada na fotografia de pessoas, né? Casamento, famílias, mas mais fortemente no casamento e também no ensino. Como a comunicação está muito fácil para todo mundo, a internet está aí e tem muita coisa boa e muita coisa ruim o tempo todo, é a gente entender o que é bom, entender o que não é tão bom e beber de boas fontes, né? De bons chás, para a gente realmente entender o que é mais legal, o que não é tão legal assim. No mercado onde se evoluiu muito, em que a fotografia está chegando num nível bem interessante no Brasil, não basta mais ser bom. Precisa ser diferente, mas bom, ou seja, ser único. Tentar fazer com que as pessoas entendam que o Robson tem um estilo, uma personalidade, uma linguagem, o que eu chamo de uma autoria, e conseguir passar isso para as pessoas, né? As pessoas me perguntam como se diferenciar, né? Eu acho que tem algumas técnicas fundamentais e simples, mas não tão simples assim, que fazem com que a gente se diferencie muito. Duas delas que eu defendo muito, que é a direção de pessoas, saber dirigir bem as pessoas, ou seja, se conectar com elas e fazer com que, quando você fotografa elas, as outras pessoas vejam e sintam que é espontânea a parada, eu acho que é a grande sacada. Esse é o grande tendão de Aquiles dos fotógrafos de pessoas do Brasil. E o outro é o momento decisivo. O Bresson está aí, sei lá quantos anos, né, já se revirando no caixão, e a gente está tentando ainda se tornar o que esse cara nos ensinou lá atrás. Então é muito difícil, mesmo com a evolução dos nossos equipamentos que clicam sei lá quantas fotos por segundo e tal, mesmo assim, tu ter um momento decisivo com uma luz perfeita, uma composição perfeita, contando uma história certa, é muito difícil. É treino. Você tem que ter um treinador, que o treinador vai te dizer no esporte lá, ó, faz tantas flexões, corre tanto, ele vai te dar uma regrinha de treino para você começar a evoluir. A gente não tem como treinar se a gente não souber como treinar. Então, antes do treino, obviamente que vem o estudo, né? Só escutar o treinador não vai resolver. Se você também quiser fazer e não escutar um treinador, também não vai funcionar. Então, assim, escutar um treinador e fazer aquilo que ele tá falando, tende a dar muito certo. E para conseguir esses momentos, primeiro, tem que dominar total a luz, tem que dominar total a composição, dominar total o nosso posicionamento, porque eu vejo muita gente fazendo fotos de momentos decisivos, assim, uma super gargalhada, uma super emoção. Momento decisivo não é difícil de fazer, né? É só apertar no botão da câmera, vai fazer sei lá quantas fotos por segundo e vai dar certo. Mas assim, tá de frente para a cena, tá perto, fazer com que as pessoas sintam aquilo que a gente está mostrando, isso é complicado. Uma coisa é mostrar o momento decisivo. Outra coisa é fazer as pessoas sentirem esse momento decisivo como se estivesse acontecendo na frente delas. Eu, Robson, trabalho de duas formas diferentes, nos ensaios e no casamento. Durante os ensaios eu tenho controle sobre a parada, eu dirijo as pessoas, vou jogar ações para elas para que eu consiga fotografar a reação dessas pessoas. O Robson trabalhando no casamento é muito diferente, porque lá eu não estou ensaiando nada, como chama ensaio fotográfico, né? Lá eu estou documentando na minha forma de ver. O cara que cria histórias de casamento é aquele cara que vai sugerir algumas coisas no dia. Faz o seguinte, ô noivo, vai lá dar um abraço no pai, vai não sei o quê, ou arruma um vestido ali. Esse é o cara que cria histórias de casamento. Eu sou o contador de histórias. Eu sou o cara que não fala nada naquele momento. Eu estou lá contando essas histórias sem interferência, sem participar necessariamente, ou sem pelo menos modificar essa história. Então o meu desafio é estar lá quase como invisível, no lugar certo, na hora certa, perto da cena, de frente, contando essa história sem que as pessoas me percebam. Se eu disser para ti que equipamento não faz diferença, eu vou estar sendo ignorante, bobo e mentiroso, tá? Eu acho que faz diferença. Mas se eu te disser que o que muda de uma fotografia de um fotógrafo para o outro é a câmera, eu vou estar sendo igualmente ignorante e igualmente mentiroso. Então eu acho que ela é importante sim, mas não é o mais importante, ela é a ferramenta. É que nem um cara que vai capinar um lote, ele precisa da enxada. Se ele não tiver enxada, vai ser muito difícil ele conseguir fazer aquilo. Mas, se ele pegar uma enxada ruim ou uma enxada mais afiada, vai ter diferença? Vai. Mas o que importa mesmo é a técnica desse cara. E aí muito legal essa parada, dessa história de hoje, de poder locar e experimentar, sabe? É sensacional simplesmente pelo fato de ser comunicação, né? Comunica as pessoas. A grande sacada, eu acho que dessa nossa última evolução como sociedade é a comunicação, né? E a internet vem para suprir isso. Mas a internet por si só não conecta as pessoas necessariamente. A gente precisa de algumas coisas dentro da internet que faça
essa comunicação funcionar. Alguém que tem algo disponível ou sobrando e alguém que tem essa mesma demanda necessitando, né? Então conectar essas pessoas eu acho que é sensacional. O mundo está caminhando para isso, né? As maiores empresas aí de carro, de sei lá, imóveis, não tem carro, não tem imóveis. Então essa é a grande sacada. Será que a gente precisa de fato, ter fisicamente tudo aquilo que a gente precisa para trabalhar, né? Porque é um trabalho, então não necessariamente a gente precisa colocar toda a nossa grana no nosso custo aí fixo e da nossa empresa. Talvez a gente pudesse viver com essa grana um pouco melhor e usar essa grana de forma um pouco mais inteligente. Então, a Semana da Autoria vai rolar agora, dia 29 de julho a 4 de agosto, que é uma semana de aulas gratuitas nossas aqui. Então, assim, a gente vai liberar uma semana literalmente de aulas gratuitas, com aulas de tudo que você possa imaginar, erros que a maioria de nós fotógrafos não devemos cometer, mas cometemos. Muito sobre adivinha, né? Direção, que eu falei lá no começo, que é um dos tendões de Aquiles, uma das coisas que mais pode diferenciar o nosso trabalho. Momento decisivo e aí, de fato, sim, como surpreender as pessoas. É literalmente uma semana que pode mudar a tua visão da fotografia, tende a explodir a cabeça das pessoas que assistem e a galera me dá muito feedback que de lá nasce um novo, não uma nova pessoa porque a pessoa está ali, mas uma nova mentalidade, como pode levar a fotografia de uma maneira diferente. Acompanha aí, opoderdautoria.com.br/pré-inscrição. Aproveita lá que é gratuito, online e muito massa. A minha ideia hoje além de fato fotografar e impactar as pessoas das quais eu fotografo, é também impactar cada dia mais os meus alunos, as pessoas que confiam em mim e com eles, com a fotografia deles, impactar outras pessoas. Eu faço isso há 6 anos, mas cada ano que passa a gente vem intensificando isso e a gente tem uma meta bem audaciosa para os próximos meses e anos de ser ou buscar ser o fotógrafo de casamento com mais geração de conteúdo da internet. E assim, quem sabe, a gente levar muito o nível da fotografia, no caso de casamento de pessoas, no meu caso, né, do Brasil. A gente evoluiu muito nos últimos 3 a 5 anos. Será que a gente vai continuar evoluindo tanto quanto evoluímos nos últimos 5 anos, nos próximos 5 anos? Esse é o desafio.